Olá a todas, olá a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse é um vídeo do quadro Opinião, mas hoje eu vou fazer alguma coisa bem diferente. Eu tenho um convidado aqui conosco, que é o Caio Luiz Prata. O Caio tem uma trajetória aí de militância que passa pelo movimento estudantil, pelo movimento LGBTI+, pelo movimento negro, e também está iniciando a sua trajetória científica, acadêmica, de pesquisas teóricas bastante aprofundadas em marxismo, tendo o marxismo como referencial teórico. E eu convidei o Caio para falar com a gente hoje sobre racismo e marxismo. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, fico muito feliz com esse convite para uma conversa tão necessária nesses tempos que a gente está passando e acho maravilhosa a proposta. Eu vou te fazer algumas perguntas, uma modalidade de entrevista, porque eu acho mais interessante mesmo que você fale, e aí, se eu tiver algum comentário, a gente vai fazendo um bate-papo. A primeira coisa que eu quero te perguntar, Caio, para começar bem polêmica, que é uma coisa que muita gente fala na esquerda, e eu, como marxista, considero um absurdo, mas eu quero ouvir de você. Marx era racista? É um tema polêmico mesmo. Tem se tornado muito moda, né, falar a respeito disso no ambiente acadêmico, em especial na militância do movimento negro. É algo que eu tenho ouvido bastante quando eu me coloco e me insiro nesses espaços enquanto marxista. Geralmente essa afirmação ela se baseia em duas outras, né? A primeira de que Marx teria apoiado a escravidão e a segunda de que Marx nunca teria tratado das questões atinentes ao colonialismo e, portanto, teria se mantido escuso aos temas de África e todo o resto, né? Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é de um desconhecimento da obra de Marx e da produção marxista imenso, né? E isso é um falseamento da realidade, um falseamento da história, né? E para a gente perceber a dimensão desse falseamento, basta que a gente leia a principal obra de Marx, né? Já que nós estamos criticando o autor, nada mais justo que ler e compreender a sua principal obra, né? Que é o Capital. No próprio Capital, Marx trata da questão racial, trata da questão colonial, mostrando que os dois sustentáculos dessa afirmação principal são falsos, né? Quando Marx vai tratar da questão da jornada de trabalho na Inglaterra, ele aponta a questão racial, ele diz, olha, o trabalho branco não pode se emancipar enquanto o trabalho negro não for livre. Quando ele lá no finalzinho do primeiro volume do Capital vai tratar, lá no, acho que é o capítulo 24, tratando da acumulação primitiva, ele tece uma crítica muito extensa, muito profunda a respeito do colonialismo, né? Além de que há um compromisso histórico de Marx enquanto militante político com a questão racial, com a questão do racismo, né? A primeira internacional inteira foi efusivamente contra a escravidão. Existem cartas de Marx criticando a escravidão do povo negro, né? E a primeira internacional no quarto congresso elaborou as teses quanto à questão negra, tratando da importância da questão racial para a luta antirracista. Então, assim, de modo algum Marx é racista, de modo algum essa afirmação pode ser feita, e para compreender como ela é absurda, basta ler Marx. Exato, basta ler o livro 1 do Capital, nem precisa avançar muito. Mas se a gente realmente conhece a obra de Marx, as suas últimas obras no final da sua vida, que são os cadernos etnológicos que não estão publicados no Brasil, foram obras em que o Marx se dedicou muito mais a miúde a essa questão. Era uma preocupação premente dele. E eu queria saber de você, porque a gente tem um abandono na ciência da epistemologia marxista, principalmente para discutir questões que são tratadas como identitárias a partir de um enviesamento teórico e da militância identitarista, e eu sempre identifico esse problema do identitarismo, porque eu pesquiso gênero, feminismo, você sabe disso, mas eu também identifico isso na questão racial, e que se abandonou a epistemologia marxista na universidade. Eu queria saber de você como o marxismo podia fornecer ferramentas para a gente compreender melhor o racismo e os processos de racialização aqui no Brasil, inclusive. Bem, primeiro, acho que você tocou num ponto muito importante, que é a evolução no trato que Marx dá à questão colonial, né? A gente tem publicado no Brasil o Marx às Margens, né, do Kevin Anderson, em que ele traz os escritos sobre sociedades não ocidentais, que mostram uma evolução absurda no trato de Marx, um comprometimento político no trato de Marx com as sociedades não ocidentais, com as sociedades que são vítimas do colonialismo. Então, assim, é tudo muito interessante e está tudo disponível para leitura, né, ao alcance das pessoas. É uma leitura muito interessante e muito recomendável, inclusive.
Quanto ao marxismo, eu acho que o próprio ânimo do marxismo enquanto método científico já fornece um horizonte maravilhoso para a compreensão da raça, né? Porque o materialismo histórico dialético, o método de Marx, né, ele traz em si essa necessidade de pegar as relações sociais, os fenômenos de análise pela raiz, né, compreendê-los pela realidade, pela radicalidade, né? Então, com a raça não é diferente, né? A primeira coisa que o método marxista permite compreender a respeito do racismo é a sua radicalidade, né? A maneira como ele se apresenta em sociedade, seus desdobramentos mais profundos, as suas dimensões mais ocultas, né, mais encobertas pelo discurso ideológico. Então, a primeira coisa que o método marxista contribui para nós compreendermos o racismo é isso. E o segundo, eu acho que como o método, o materialismo histórico dialético, ele inverte a dialética hegeliana, né, ele traz a dialética hegeliana para o chão, fazendo com que ela não seja só uma descrição do movimento do pensamento, mas sim uma descrição do próprio movimento da realidade, como a realidade se desenvolve, ele permite que a gente compreenda como o racismo se desenvolve enquanto um fenômeno real, enquanto fenômeno circunscrito na história, que está no curso da história das suas contradições, e como ele se insere na constituição da sociedade e das instituições sociais como um todo. Então, acho que toda a estruturação do método marxista, desse seu ânimo político, seu comprometimento político com um horizonte revolucionário, permite que a gente compreenda o racismo e a raça a partir das suas mais profundas dimensões e determinações. Outra coisa que eu tenho visto, Caio, aproveitando que a gente está debatendo isso, é que há na militância um enveredamento por um encantamento com migalhas que a sociedade burguesa nos dá, como, por exemplo, representatividade pela mera representatividade midiática, discursos identitaristas que acabam fazendo apenas material publicitário para grandes empresas aumentarem o valor das suas ações na Bolsa de Valores, como nós vimos acontecer recentemente com a questão trans. E também no universo da academia, da produção científica, da literatura aqui no Brasil, nós temos visto muitas autoras negras se tornarem muito famosas, por exemplo, mas quando nós visitamos a obra, nós vemos um tal ecletismo de referências que não tem um eixo epistemológico coeso, que é algo em que eu insisto muito nas minhas aulas como professora de metodologia científica, é uma coxa de retalhos, se pega daqui e dali, e você não consegue sustentar um argumento porque há referenciais que se contradizem. Há um maltratamento também de alguns referenciais superficiais ou tentando adaptar aquele referencial de todo jeito para encaixar no argumento da pessoa, o que não é um procedimento científico, como nós sabemos. E também alguns discursos de demonização do marxismo entre essas autoras. Nós ouvimos declarações absurdas em alguns eventos que estão disponíveis online. Então, eu queria saber de você o que você acha dessa crítica ao marxismo por parte de algumas autoras negras da moda aqui no Brasil. É bastante complicada essa questão, ela é bastante delicada, ela causa bastante fissura no interior do movimento negro, mas essas críticas, eu procurei ler todas as obras que estão muito em voga no movimento negro atualmente, li o Manual Antirracista de Jamila Ribeiro, li o que é a Interseccionalidade de Carla Cotirene, busquei ler todas essas obras porque elas são muito comentadas e estão no léxico de militância, estão no léxico político do movimento negro hoje, né? O que eu acho das críticas que geralmente eu vejo nessas produções e vejo também em outras produções que seguem as mesmas linhas são críticas rasteiras. E eu não digo nem rasteiras no sentido moral da palavra, de honestidade. Eu digo rasteira no sentido de qualidade intelectual proporcionada pelas críticas ou qualidade do debate que deriva dessas críticas. É raso, né? E em grande parte, eu não vou também entrar no mérito das intenções das críticas, né? Até para não parecer conspiracionista nem nada do tipo, mas são críticas que partem, no mínimo, de um profundo desconhecimento das categorias que são manejadas pelo marxismo, das categorias que são cunhadas pelo marxismo, e que, portanto, não conseguem estruturar críticas adequadas a essas mesmas categorias. Eu não acho, e é algo que eu venho insistindo bastante, né, nos meios de militância no qual eu estou inserido, que qualquer coisa seja isenta de críticas, né? E geralmente se aponta isso muito para mim. Você fala, Caio, mas você diz isso porque você acha que o marxismo não pode ser criticado. Não, muito pelo contrário. Acho que pode, acho que deve, acho que é importante que seja. Acho que isso é o movimento dialético das coisas. A gente precisa entrar nesse movimento para conseguir desenvolver o máximo potencial crítico daquelas nossas discussões. O problema é que as críticas devem ser feitas pelas categorias da maneira como elas são postas,
né? Você não pode inventar uma categoria, inventar algo e, a partir daquilo, desenvolver a sua crítica. Por exemplo, a gente vê sendo dito que o marxismo não tem capacidade teórica de tecer uma crítica interseccional. Então, Angela Davis tem uma carreira inteira jogada no lixo. Para que foi a produção, então, de Angela Davis, sabe? Basta conhecer essa produção, que está amplamente, atualmente, graças a Deus, amplamente disponível, né? Está aí para ser lida. A gente vê, por exemplo, pessoas dizendo que esse ferramental não pode, ele não tem condições, por ser eurocêntrico, né, ser utilizado para a compreensão das questões raciais. Mas, poxa, uma grande parte, né, das guerras de libertação africanas tem inspiração marxista. Autores, o Kwame Nkrumah, né, que é autor do Luta de Classes em África, usa amplamente o referencial marxista. Amílcar Cabral, enfim, grandes, Franz Fanon, sabe, que foi pela Argélia. Então, assim, nós temos um amplo referencial de autoras e autores negros africanos que trabalham com marxismo, que desmentem sistematicamente todas essas críticas. Mas o que eu acho que talvez seja pior por parte de todas essas críticas é o que talvez seja consequência dessa baixa qualidade na sua formulação, que é um quixotismo que é delas. Esses dias atrás, até inclusive estava comentando em minhas redes sociais, que essas críticas elas têm um quixotismo. Então, como elas não se estruturam por sobre as categorias que elas pretendem se estruturar, quando vem uma contra-crítica, elas reagem de forma: mas você não pode me criticar porque você está do lado da branquitude colonial. E essa branquitude colonial para cá, essa branquitude colonial para cá, mas as categorias em si que estão sendo discutidas não são postas à discussão novamente. Isso é empobrecedor do debate, isso é muito triste, e isso trava o movimento negro na compreensão da sua própria condição enquanto movimento negro. Exato, e eu digo muito isso na questão feminista também, porque quem faz essas críticas não entendeu mesmo, não conhece o que é o método do materialismo histórico dialético, que é justamente tomar essas categorias que estão na literatura marxista ou marxiana, ainda que seja europeia, e trazer, a partir de uma intelecção dedutiva dessas categorias, para um confronto dialético com a realidade presente. Nós utilizamos essas categorias conceituais que, como diz Althusser, foram descobertas científicas que Marx fez de como funciona o movimento do valor, como funcionam as abstrações, que são as formas sociais do capitalismo, para compreender a nossa realidade, onde nós estamos pisando no Brasil de 2020, com todas as nossas contradições, a racialização das nossas relações sociais. Então, o próprio método já traz isso, o que mostra um imenso desconhecimento e quanto do vazio dessas críticas, como você colocou. Nunca se debate teoricamente quais são os problemas teóricos para os quais o marxismo não daria conta e por quê. Sempre se parte desse discurso de silenciamento da nossa voz a partir dessas grandes fantasmagorias de que você está partindo a partir de colonialismo, ou você é branca, no meu caso, ou até apelando para o colorismo, você não é tão negro quanto eu já ouvi esse argumento. Então, essas coisas precisam ser problematizadas. E aí, falando de problematização, essa questão racial está tão em voga, porque justamente por causa do caso do George Floyd nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, que acendeu toda essa questão também na sociedade brasileira. Mas o que eu percebi, na minha sempre análise marxista, é que houve uma captura desse movimento Black Lives Matter por parte da ideologia. E aí os aparelhos ideológicos, como a mídia, começaram a fazer um discurso como se essa pauta fosse deles e tivesse sempre sido deles. E quanto isso, né, são relações terríveis, catastróficas aqui no Brasil. Nunca se fez uma mobilização no Brasil como se fez nos Estados Unidos. E aqui, como nós dizemos, infelizmente, nós temos um George Floyd por dia. E eu queria saber de você, né, do porquê dessa comoção em relação a uma questão estadunidense, que, claro, é algo muito grave e drástico, mas porque, ao mesmo tempo, essa indignação seletiva não lança olhos para os nossos problemas raciais, para a nossa violência policial, e como você vê esse papel de cooptação da ideologia, dos discursos da mídia sobre tudo isso. Eu acho que, de uma forma geral, o movimento negro aqui nos Estados Unidos, as pautas que nós temos articulados, o movimento LGBT também, enfim, esses movimentos minoritários, eles têm sido capturados, né, pela ideologia, eles têm sido capturados pela linguagem do capital.
eu acho que isso se torna muito evidente quando a gente vê a linguagem, né, manipulada pelo movimento negro para expressar as suas demandas. Inclusive, eu e o meu amigo Gabriel Budi, a gente escreveu um trabalho sobre isso, a gente está desenvolvendo esse trabalho agora, em que a gente justamente pegou algumas manchetes, algumas reportagens que tomavam ou entrevistas com lideranças do movimento negro, ou então que analisavam protestos, que narravam situação de protestos, né, todas após a questão do Black Lives Matter, para verificar como essas demandas elas eram materializadas. E geralmente todas elas eram pelo respeito ao direito à vida, ou então pela punição dos agentes. Então você percebe que toda a linguagem que o movimento negro tem estruturado ao redor do fenômeno da violência policial é capturado pelo direito, é capturado pela forma jurídica, se expressa através da forma jurídica e, consequentemente, se expressa através dos diâmetros e dos parâmetros que são postos pelo próprio capitalismo, reproduzindo a lógica de funcionamento do próprio capital e das formas sociais necessárias para a reprodução contínua do capital. Então, isso, assim, tem ficado bastante evidente, e eu particularmente acredito que as nossas comoções se originam a partir de comoções externas, primeiro por uma questão de imperialismo, né? Eu acho que isso acaba interferindo de uma forma muito profunda, e também por conta de um movimento da ideologia, um movimento midiático muito grande para que nós passemos a discutir as questões que não são atinentes à nossa realidade, né, que são atinentes a uma realidade exterior, porque se o Brasil, que é um país de 54% da população negra, se rebelar em face das violências policiais que acontecem aqui, o capital cai. Assim, vai ser algo de proporções gigantescas, né? Eu acho que ainda nos Estados Unidos, quando a gente vê cenas das manifestações, dá para perceber uma disputa da narrativa. A gente tem grupos declaradamente revolucionários que saem às ruas com clara inspiração do Black Panthers e de movimentos comunistas históricos, enquanto nós temos também grupos que saem à rua com coreografia. Então, assim, a gente tem essa disputa se dando de uma forma bastante visível, ao contrário do Brasil, em que a gente já tem uma hegemonia maior do discurso liberal. Só que se a gente, inclusive, você citou a Natura, eu acho muito interessante, eu estava pesquisando algumas coisas há uns dias no Google por conta de toda essa questão da causa trans e do movimento LGBT, e eu pensei como seria a mesma questão com relação ao movimento negro. E eu joguei no Google Natura Black Lives Matter. E apareceu um site da Natura tratando do Black Lives Matter, falando sobre como nós sempre permanecemos ao seu lado. Estava lá, inclusive, we stand together, né? Nós permanecemos juntos, nós estamos em pé juntos disso, puxando essa pauta para si. Curiosamente, há poucos dias, né, se não me engano, no mês passado, executivas, né, da Avon, que foi comprada pela Natura em 2019, né, formando a quarta maior empresa de cosméticos do mundo, foram denunciadas pelo Ministério Público porque mantinham em casa uma senhora negra em condição análoga à escravidão. Então, assim, é muito interessante como essa contradição está na nossa cara, sabe? A gente não consegue desenvolver críticas adequadas a respeito disso porque nós carecemos do ferramental teórico no movimento negro para isso, porque as pessoas têm resistência ojeriza ao marxismo, né? Exatamente. A gente também tem um texto escrito junto, né, em que a gente usa como referencial principalmente o Pachucanes, que é para compreender a partir dessa radicalidade e não cair nessas armadilhas, né, que devolvem a gente para esse cativeiro de pensar dentro da ideologia e cooptam e capturam. Eu vejo o que está acontecendo com as pautas de identidade, como a questão negra, a questão trans, a questão de mulheres, o que eu vi acontecer nos anos 90 com a questão ambiental, que se tornou apenas um selo de sustentabilidade nos produtos para replicar ainda, agregar mais valor a partir dessa aura, né, que a grife já tinha o potencial de fazer, e agora nós temos outros selos que se acoplam à mercadoria para aumentar o seu valor de troca. E aí eu tenho visto isso acontecer com todos os movimentos e é uma forma de interromper, interditar a possibilidade revolucionária. Porque quando você faz um discurso de que enquanto houver racismo não vai haver democracia, você traz isso, a questão racial para dentro de uma luta democrática, para a continuidade de uma democracia liberal, que a gente sabe que não é verdadeiramente democracia e que sempre replica as formas sociais do capitalismo e atendem
aos mesmos interesses. E aí a gente usou mesmo Pachucanes naquele nosso texto, e eu queria saber de você se você acha que com essa questão da violência policial, o marxismo, esse que é considerado ortodoxo, que são os nossos referenciais, por exemplo, para esse texto, se ele pode trazer um ferramental teórico até melhor do que a criminologia crítica já vem fazendo há algum tempo. Eu acho, sinceramente, é uma questão muito delicada, na verdade, porque eu tenho particularmente um apego pessoal à criminologia crítica, né, como bom estudante de direito que não se identifica com os referenciais que são usados na universidade. Foi o primeiro referencial de criminologia que eu tive, né, no primeiro ano. O primeiro livro que eu li foi um livro de criminologia crítica, o do Nilo Batista, né, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal Brasileiro. Mas depois de explorar todo o potencial, ainda um pouco do potencial, né, que todo marxismo pode oferecer, eu tenho certeza que o marxismo é fundamental para uma compreensão adequada da violência policial. Inclusive porque eu acredito que a criminologia crítica, embora ela trabalhe, né, com categorias próprias do marxismo, por não se desenvolver a partir da economia política, com uma crítica profunda das formas sociais do capitalismo, ela encontra algumas limitações sobre as quais ela não consegue avançar e algumas determinações da atuação das agências de criminalização, da polícia e das razões pela qual se opera a violência policial, que apenas uma perspectiva profunda, que leve em consideração o que é o direito, embora a gente, eu particularmente costumo fazer bastante isso, né? A gente fez isso, utilizar o diálogo, né, da criminologia radical com o marxismo, existem limitações, né? E essas limitações elas só são superadas a partir de uma perspectiva verdadeiramente radical. E compreender a violência policial não é só compreender a violência policial acontece porque tal coisa antes dela acontece. Não, não basta, não basta. É necessário que a gente compreenda o porquê toda essa violência se instaura, o porquê a polícia se estrutura como polícia, né? Compreender o significado de uma violência na complexidade de uma sociedade, na conformação histórica de um todo social, é compreender como todas aquelas instituições que estão ali atuando para a reprodução daquela lógica de funcionamento social se estruturam e se desenham, né? Essa compreensão dialética, verdadeiramente dialética, que tome o todo da realidade para sua compreensão, é fundamental para uma compreensão adequada da violência policial e, consequentemente, do racismo, né, que orienta a seletividade penal no Brasil. Caio, o seu áudio ele está dando algumas travadas e alguns delays, mas não está prejudicando o conteúdo da sua fala, por isso acho que dá para a gente continuar, porque sempre sempre continua de onde você parou, não está cortando a sua fala. Ah, tá ótimo. Então a gente vai continuar. E mesmo assim, você falou que tem um amor, né, pela criminologia crítica. Sabe que eu tenho muita vontade de fazer isso em linha de pesquisa em pós-graduação. Fazer uma congruência entre toda a criminologia crítica, a criminologia latino-americana, até onde eles puderam chegar, e aí fazer uma conversa com os nossos referenciais de compreensão marxista a partir da economia política, que são o próprio Marx, o Engels, Roswitha Scholz, Evgeny Pachucanes, Angela Davis, Franz Fanon, Alisson Mascaro, né? E por aí vai. É isso, eu tenho muita vontade de fazer. Então, para a gente fazer uma homenagem à criminologia crítica, vamos falar um pouquinho assim, no que você acha em que eles avançaram em relação à compreensão do racismo na persecutio criminis nos últimos anos? Nossa, bastante. Bastante. Eu acho que quando o próprio surgimento da criminologia crítica, né, enquanto uma mudança paradigmática na forma da compreensão do fenômeno crime, é fundamental para a compreensão do próprio racismo e do funcionamento do racismo sob a forma jurídica, né? A Angela Davis fala sobre isso no Democracia da Abolição, quando ela diz, olha, embora existam processos materiais de desigualdade que são racializados, quando os indivíduos são capturados pelo sistema penal, todos esses processos materiais são diluídos pela igualdade formal e pela subjetividade jurídica. E justamente compreender como o crime é constituído e como as pessoas são capturadas, criminalizadas a partir do funcionamento das agências de criminalização,
é fundamental para compreender o funcionamento do racismo. Então, é uma contribuição muito profunda para a maneira como a gente pode, inclusive, traçar mecanismos de resistência, né, à violência racial. E também existe uma crítica, se faz muito essa crítica na academia, de que os debates da criminologia crítica eram destituídos da perspectiva racial e que a perspectiva racial era adotada de forma acessória na compreensão dos processos de criminalização. E a gente vê, de fato, lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 90, muita pesquisa quantitativa, né? Tem aquela pesquisa do Adorno famosíssima sobre acesso à justiça, a criminalização da população negra. Só que a gente vê como isso vai sendo retrabalhado até a gente chegar, por exemplo, em pesquisas como da Ana Flausina, que tratam do racismo a partir de uma perspectiva mais central para o funcionamento do sistema penal. Então, acho que, assim, Corpo negro caindo no chão. Esse Corpo Negro Caído ao Chão, é de 2006, e a partir disso a gente tem cada vez mais sendo desenvolvida, cada vez também por uma perspectiva mais radical, pesquisas que abordam a raça como um elemento central do processo de criminalização e central da sociabilidade capitalista. Então, assim, acho que é uma contribuição muito interessante, muito profunda e muito válida que a criminologia crítica tem para nos dar. Caio, o meu amigo Silvio Almeida, que vem do mesmo grupo de pesquisa que eu, que é o grupo Crítica do Direito e da Subjetividade Jurídica, mas que agora, claro, né, traçou o seu próprio trajeto, seu próprio caminho, está brilhando merecidamente, tem um livro muito famoso chamado Racismo Estrutural. Mas eu queria perguntar para você como que a gente pode ler o racismo estrutural a partir de uma ótica marxista, né? Que é a mesma questão que eu tenho em relação à interseccionalidade. Há várias leituras de interseccionalidade, mas, claro, a Angela Davis faz uma leitura, ela tem uma metodologia para compreender as dinâmicas entre raça, gênero, classe, e propõe uma interseccionalidade marxista, que fique muito claro isso. Então, como nós leríamos o racismo estrutural de forma marxista? O que seria essa estrutura? Então, estou te provocando, claro que eu tenho uma opinião a esse respeito. Bem, eu sou bastante rígido com relação a essa questão, né? Eu acho que isso tem se perdido muito o significado da análise estrutural das coisas, dos debates que têm sido feitos a respeito do racismo estrutural. Eu acho que compreender o racismo, e eu também consumo bastante a produção do professor Silvio, o artigo dele de Estado e análise materialista do racismo, e eu concordo no sentido de que o racismo ele é uma racionalidade própria da estrutura social na qual nós estamos inseridos, né? E ele bate muito nessa tecla de que o racismo não é uma anormalidade, né? Muito pelo contrário, ele é a normalidade das relações sociais em uma sociedade capitalista. Então, isso significa que a sociabilidade capitalista é quem possibilita a reprodução dos padrões sistêmicos de violação à integridade das pessoas negras, de assassinato às pessoas negras, o que significa para mim que não é possível tecer uma análise estrutural de racismo, uma crítica estrutural ao racismo, se você não tece também uma crítica estrutural ao capitalismo e uma crítica profunda ao capital. Consequentemente, se você não adota o ferramental teórico do marxismo. Então, para mim, como eu sou bastante rígido nessa questão, eu acredito que não é possível tecer uma análise verdadeiramente estrutural do racismo se essa análise não é uma análise marxista, né? Dotada de uma crítica à economia política do capitalismo. E eu acho que a gente... Desculpa. E também a forma política e a forma jurídica como formas sociais do capitalismo, porque também a entrevista do Emicida no Roda Viva também ficou muito famosa, e aí saiu dali um resultado: enquanto houver racismo não vai haver democracia. Mas a nossa perspectiva é: enquanto houver democracia vai haver racismo. Porque a forma política, e assim como a forma jurídica, e todas as outras formas sociais, o valor, a mercadoria, o dinheiro, tudo isso foi estruturado racialmente. Tem uma racialização e não uma neutralidade nessas formas, assim como tem uma marcação de gênero masculino obrigatória. E é algo que eu tenho estudado muito na questão de gênero, vocês sabem, com Roswitha Scholz, mas acho que isso também se aplica à questão racial. E toda, na minha opinião, também vou aproveitar para discutir uma outra questão, que é o lugar de fala, né?
que não é porque eu sou uma mulher branca que eu não posso falar de questões raciais. Muita gente acha que lugar de fala é exclusividade do discurso, né? E silenciamento daquele que não sofre as dores na pele, na vida cotidiana dos processos de opressão. Mas o lugar de fala é só uma questão da gente reconhecer de onde nós falamos e a partir daí constituir um discurso. Então, eu estou falando sobre racismo enquanto mulher branca, pura e simplesmente, enquanto alguém que faz uma compreensão teórica, filosófica, sociológica, jurídica desse fenômeno e não sofre essa opressão. Ainda assim, posso falar de racismo enquanto teórica, filósofa, socióloga, jurista? Sim, né? Jamais enquanto pessoa negra. Então, pode continuar. Eu queria para você fechar a sua fala e o nosso encontro aqui, que você falasse um pouco dos referenciais, Caio. Mencionasse autores e autoras em que as pessoas podem começar a ler para desmistificar essas barbaridades, esses absurdos de que Marx era racista ou de que o marxismo não dá conta de compreender a questão racial, para que as pessoas que estão nos assistindo comecem uma trajetória de leitura e façam as compreensões a partir das suas próprias percepções. Eu achei, assim, era justamente nesse ponto que eu ia entrar, assim, comunicação de pensamento total, porque eu acho que se você pega todo o ferramental teórico marxista, enquanto crítica da economia política, você pega uma chave analítica derivacionista e você também se alia a uma crítica da forma jurídica, você consegue compreender facilmente como o racismo está intrincado na estruturação do próprio capital, né? E eu acho que a gente pode fazer essa visualização, esse exercício imagético a partir de vários níveis, várias dimensões, né? Acho que talvez o mais fácil de se compreender seria olhar para o nosso passado escravagista e verificar, o Clóvis Moura, né, fala muito a respeito disso no Dialética Radical do Brasil Negro, como o Brasil não promoveu uma ruptura com a estrutura de poder racializada que existia no escravagismo para constituir a classe trabalhadora e as classes sociais no capitalismo brasileiro dependente, tardio, formado a partir da introjeção do capital estrangeiro, né? Então, assim, tudo isso criou uma classe explorada, miserável, que era racializada, uma classe negra, né, que foi impedida de acessar as terras por conta de lei de terras, que foi impedida de ingressar no mercado formal de trabalho por conta da valorização do trabalhador branco e da vinda de trabalhadores estrangeiros, né, imigrantes. Então, assim, todas essas questões ficam muito transparentes quando você analisa a partir daí. Porque a partir desse ponto, e eu acho que é o ponto que me possibilitou compreender toda essa questão, você consegue pensar, poxa, quando tudo isso acontece, quando o Estado brasileiro passa por essa reformulação e se torna de fato Estado, e vai tecer toda a ideia de nacionalidade brasileira, com uma base eugenista, né, de assassinato sistemático da população negra e incentivo de ingresso no Brasil da população branca, a gente vai ver a raça novamente como um fator fundamental de dissolução das grandes coletividades orgânicas, dos quilombos e todo o resto, para conseguir uniformizar a população e criar essa metanarrativa política que vai possibilitar que o Estado apareça como a forma política do capital, A né? Ao mesmo redenção de tempo, Kant, o né? trabalho para a redenção de... Exatamente. Inclusive, toda essa questão de embranquecimento é um problema nas famílias negras até hoje, né? Quantas vezes eu já não ouvi essa questão de, né, quando eu não era assumidamente LGBT, mas você precisa casar com uma mulher branca para embranquecer a família. Isso é posto, isso é frequentemente posto. Então, assim, todas essas coisas, elas estão ainda, né, ao nosso redor, e a gente vê isso, a própria forma como o trabalho se mercantiliza e como o capital precisa alcançar essa lógica quase inconsciente de sua reprodução, né? O trabalho, para poder ser mercantilizado, tem que ser submetido à lógica do capital. Isso só acontece através do racismo, que dilui a individualidade concreta do trabalhador. Então, assim, o racismo é um elemento fundamental de toda a estruturação da realidade, da sociabilidade da sociedade capitalista brasileira. Agora, com relação ao lugar de fala, esse é um tema assim que é para arrasar, né? No movimento negro isso tem sido há muito tempo discutido, e eu gostaria de acrescentar uma coisa à sua resposta, né? Não só pode uma pessoa branca discutir o racismo, como ela deve discutir o racismo. Essa ideia de que o lugar de fala ele impede a pessoa branca de discutir o racismo, ele inviabiliza completamente uma análise racial
que consiga compreender a totalidade do fenômeno de racialização. Porque a racialização não é só o tornar-se negro, mas também é o ser branco, né? Enquanto o Franz Fanon fala, né? O ser branco enquanto padrão universal de humanidade. Então, uma pessoa branca não só pode, como ela deve discutir o racismo, ela deve compreender as questões raciais, ela deve compreender a negritude e a branquitude também. Porque a branquitude também é uma identidade social construída, também não é um dado da natureza, né? Exato, tal qual a negritude. Então, para a gente alcançar uma sociedade que elimine todo esse processo de racialização, a gente precisa desnaturalizar esses processos e discutir esses processos, reconhecendo os marcos epistemológicos de onde eu venho, qual é a lógica de funcionamento da minha fala, é fundamental. Só que a gente não pode travar a partir de tal coisa porque tal autor é branco. As coisas assim não chegam a lugar nenhum, a estratégia política não chega a lugar nenhum, e a gente não consegue, né, tecer uma crítica profunda. É claro, né? São debates que toda a sociedade precisa ter, mas, claro, eu entendo a importância do reconhecimento do lugar de fala, né? De que no debate racial o protagonismo nunca será nosso, não deve ser nosso de pessoas negras, mas que todos, enquanto sociedade, todos, todas, todes, precisamos discutir essa questão como tantas outras. Claro que, assim, a melhor constituição global de uma identidade intelectual, de um ser pensante, do intelectual orgânico, de um sujeito que se coloca na militância e na teoria, em praxis permanente e completa, é claro que é alguém que também vem dessa dor, né? Por isso que eu pesquiso feminismo, pesquiso gênero, e eu, como mulher, tenho toda uma experiência de opressão, machismo, misoginia, violências, muito menos que uma mulher negra, mas tenho enquanto mulher branca, e a partir da potencialização da minha dor em reflexão teórica é que me tornei uma intelectual, além de jurista, marxista, e tenho produzido na questão de gênero. Por isso que eu te convidei, porque eu acho fantástico você, tão jovem, já na nova geração, trazer todo esse cabedal, né, teórico, você sempre muito honesto intelectualmente, estudando, pesquisando, não fala do que você não conhece, sempre muito profundo, com essa trajetória de militância, mas, claro, trazendo a tua dor também, né? E assim, esse é o ideal de representatividade que a gente espera. Representatividade importa, mas jamais isolada, capturada pela mídia, pelos discursos liberais, deturpada, jamais, né? Sempre a representatividade acoplada com diversas outras coisas, como a militância, o compromisso emancipatório, o agir revolucionário e o pensar crítico e permanentemente dialético. Então, queria te agradecer muito, Caio, e te dar a palavra para você fazer suas considerações finais. Acho que assim é fundamental tudo que foi discutido aqui. Inclusive, esse final, há pouco tempo eu tive uma discussão com um amigo, porque ele havia feito um post em uma rede social bastante problemático. Eu fui discutir, né, com relação à questão racial, fui discutir a respeito daquilo com ele, porque ele nem havia percebido qual era a dimensão daquilo que ele havia postado. Eu fui explicar para ele, conversar com ele, e eu não consegui ter uma discussão com ele, porque todo mundo falava, mas eu não posso falar sobre isso porque eu sou branco. Então, assim, eu senti justamente que a questão não foi discutida com a importância, a severidade, a disciplina que ela deveria ser discutida, porque isso foi barrado. Então, assim, isso é muito triste, isso é sintomático, isso é problemático, né? Então, conseguir discutir essas questões com essa honestidade e tudo mais é fundamental. Eu acabei esquecendo de me falar dos referenciais, né, das coisas que eu tenho, mas aproveitando, Angela Davis eu sempre, sempre, sempre recomendo, né? Agora a gente tem bastante coisa dela, tem Mulheres, Raça e Classe, tem Estarão as Prisões Obsoletas, né? A gente tem bastante coisa escrita. Franz Fanon, né? Peles Negras, Máscaras Brancas, Clóvis Moura, fundamental. O próprio Kwame Nkrumah, né? Lutas de Classe em África, eu tenho li mais recentemente, achei muito didático, bastante interessante. E obras também, né? A Teoria Geral do Direito e Marxismo, Estado e Forma Política, Teoria Materialista do Estado, porque também é preciso compreender todas as questões, como a gente falou durante todo esse tempo, para conseguir compreender a questão racial com a devida profundidade, né? E a admiração sempre, né, por ti, sempre recíproca, todo o amor, todo o carinho. Fico muito feliz pelo convite, né? E fico muito feliz pela conversa sempre.
Querido, muito, muito obrigada por ter trazido a sua voz aqui para o meu canal, por ter aceitado o meu convite. Você sabe também o quanto eu te amo e te admiro. E nós estamos juntas, juntos, juntos nessa caminhada. E realmente, pessoas como você me renovam a esperança. Muito obrigada. Obrigado, eu. Um grande abraço e também obrigada para quem acompanhou esse vídeo. Até mais.